Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. 8h25. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, te acompanho até às 10 horas da manhã, trazendo os principais destaques do seu dia, da sua localidade, da sua região. Não faço isso sozinho, jamais. Samara Souza, que desde cedo e continua comandando. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvindo coladinho nos 93.7 pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios, nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br e também agora nossa live pelo Facebook. Lembrando que mais tarde você pode conferir também, tanto pelo Facebook quanto no YouTube, todo o jornal Band News Manaus, o que você de repente perder por aqui ao vivo, você pode conferir mais tarde também pelo seu computador, seu smartphone. Band News Manaus está no ar hoje, quarta-feira, 7 de outubro de 2020. Vamos juntos. 993519370, 993519370 é o número da sua participação pelo nosso WhatsApp. E o impacto orçamentário causado por acidentes ultrapassa R$1 milhão no Amazonas. Conta pra gente, Cindy Lopes. Nos primeiros 8 meses deste ano, o estado teve um gasto de R$1,6 milhão com internações, cirurgias e outros procedimentos de vítimas de acidentes de trânsito. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, no período mais de 6.900 pessoas foram atendidas nos hospitais João Lúcio, 28 de agosto e Platão Araújo. Esses acidentes respondem por boa parte das internações hospitalares e pela maioria dos atendimentos de urgência e emergência das unidades. Os ortopedistas, né? O pessoal que trabalha na área de traumatologia dos hospitais que o digam. É muita gente, principalmente os motociclistas são mais lesionados. Eu não entendo alguém que pilota uma moto e sai cortando trânsito. Eu entendo às vezes a pressa, né, de quem é entregador, mas mesmo assim não justifica colocar a própria vida em risco. Complicado isso. O que se gasta em todo o país, e no Amazonas não é diferente, na recuperação dessas pessoas não é fácil. Fora que você fica sequelado, tem muitas pessoas que têm que trocar de profissão, Exato. Perde uma perna, perde um braço. Gente, é muito triste. Sem dúvida, e muitas das vezes é a irresponsabilidade, né, de querer ultrapassar, às vezes uma discussão, e aí a volta dessa discussão é um atropelo, é uma série de coisas que a gente vê aqui no nosso trânsito da capital amazonense, em algumas das avenidas. É muito sério isso. Muito sério. E o número de registros de impugnação de candidaturas no interior do Amazonas. Quem tem os detalhes? Beatriz Silveira. A maioria dos pedidos de impugnação de candidaturas é registrada no interior do estado, de acordo com as promotorias eleitorais no Amazonas. Ao todo, são mais de 300 pedidos nas eleições municipais previstas para o dia 15 de novembro. Somente no interior, o número de solicitações chega a 217. Podem ser noticiadas ao Ministério Público Eleitoral irregularidades que ocorrem no período das eleições ou fora dele, em âmbito nacional, estadual e municipal. O Amazonas registra 191 novos casos da Covid-19, elevando para 143.571 o total de pessoas infectadas. O número de mortes por complicações da doença chegou a 4.193. As informações constam no boletim diário da Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde, essa última atualização divulgada ontem. O documento aponta ainda a recuperação de 122.236 pacientes e a internação de 316 pessoas. Você recebeu na sua casa essas sementes misteriosas? Não recebi. Ninguém do Amazonas recebeu, não é, gente? Se recebeu, ninguém contou até agora. É. Ai. Mas o Amazonas e o Maranhão são os únicos estados que não receberam as sementes misteriosas. Fala de Brasília, Ângelo Nascimento. O Ministério da Agricultura informou que dos estados do país, apenas o Maranhão e o Amazonas ainda não registraram o recebimento de pacotes de sementes misteriosas
enviadas ao Brasil por ao menos 4 países asiáticos. Segundo o órgão, até o momento foram recebidos 258 pacotes de sementes não solicitadas. Desse total, 39 amostras foram analisadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiânia, referência no assunto que constatou ácaro em 25 embalagens com 3 fungos diferentes, 2 pacotes com bactérias e 4 pacotes com possibilidade de plantas daninhas não presentes no Brasil. O diretor do Departamento de Serviços Técnicos do Ministério, José Luiz Vargas, ressalta que como o material ainda é desconhecido, o risco é máximo. E essas espécies são plantas que não existem no Brasil e, ao serem introduzidas, podem causar grande prejuízo à nossa agricultura ou mesmo ao meio ambiente brasileiro. Política, com Rosiane Carvalho. 8h31. Vamos às informações de política com Rosiane Carvalho. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para todos os ouvintes da Band News. Rose, o candidato à Prefeitura de Manaus entrevistado no dia de ontem, no Exclusiva, foi o capitão Alberto Neto, do Partido Republicanos. A gente tem aqui um trecho da entrevista feita por você e também pela jornalista Thaís Gama. Vamos ouvir aqui um pouco do que ele tratou e quais são as propostas. Capitão, por que o senhor quer ser prefeito de Manaus? O senhor tem 2 anos de mandato de deputado federal, seu primeiro mandato, e se apresentou como uma das opções para o eleitor para essa eleição de 2020. Rosiane, como você começou o meu mandato, informar que sou deputado federal, sou vice-líder do governo Bolsonaro. Sei como trazer recursos para a nossa saúde. A nossa capital é a cidade que menos recebe recursos do governo federal. E a população que está nos ouvindo, que está nos assistindo, sabe do que eu estou falando. Ele chega no posto de saúde, o posto está fechado, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem uma política preventiva, não tem uma política educacional, tem uma experiência necessária para andar nos ministérios, por meio de projetos, tornar a nossa cidade um lugar melhor para se morar. Uma cidade com mais saúde, com mais infraestrutura, que só a arrecadação da cidade de Manaus não é suficiente para elaborar grandes projetos. Nós precisamos de parceria com o governo federal. Você terá um prefeito alinhado com o presidente. Se o senhor for eleito, qual seria a sua prioridade na cidade de Manaus? Nós temos algumas prioridades. Vivemos uma pandemia, lógico que a prioridade é a saúde. Hoje nós só temos 269 equipes da saúde básica, da atenção básica. Nós temos 43% apenas de cobertura de atenção básica. Significa que o nosso cidadão que mais precisa acessar o sistema não tem acesso, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem remédio dos postos de saúde. Muitos postos, cada dia estão sendo fechados. Você chega numa policlínica da prefeitura, não tem nenhum equipamento para fazer um exame, um laboratório muito precário. Nós precisamos reapareiar as nossas policlínicas da prefeitura, criar um link da atenção básica do médico da família com o médico especialista. Vamos usar a tecnologia, a telemedicina, para agilizar o processo. Vamos salvar o nosso povo. Capitão, na semana passada foi marcada pela repercussão da fala do presidente Bolsonaro, que havia prometido não se meter nas eleições municipais, mas deu declarações, e as primeiras declarações envolvendo a disputa aqui na Prefeitura de Manaus. Não foi a seu favor, foi a favor de um outro candidato Patriotas, Coronel Menezes. Depois ele acabou fazendo uma outra declaração na quinta-feira passada, dizendo que poderia deixar de apoiar o Careca para apoiar o Magrelo, né? Eu queria saber qual é a sua opinião, como é que o senhor avalia esse posicionamento do presidente, todos esses posicionamentos até agora, e queria saber se o senhor se considera magro. Rosiane, eu estou aqui para trabalhar em prol do meu país, do meu estado, da minha cidade. Nós não queremos, pegar uma onda do presidente. Eu quero ajudar o presidente a governar esse país, a melhorar a minha cidade. É isso que nós estamos dispostos a fazer. E tenho preparo para isso. Dizer que eu sou vice-líder do governo Bolsonaro, a população não tem mais dúvida. Quem apoia o presidente, quem é aliado do presidente, não existe dúvida em relação a isso. Outros candidatos até traíram o presidente. Eu me permaneci firme. Aí, Rose, um trecho da entrevista, o que você destaca, o que mais que ele falou? Olha, aqui não entrou no trecho aí que foi recortado, editado, as propostas dele, ele insistindo bastante numa parceria público-privada, também atacando a ideia das creches, da falta de vaga de creches, dizendo que com dispensa de alguns impostos municipais ele vai conseguir atrair o apoio, a iniciativa das empresas do Distrito Industrial para construir creches em várias áreas de Manaus, sobretudo nas áreas periféricas,
abrindo vagas, portanto, para as crianças e para que as mulheres possam também ser inseridas no mercado de trabalho, né? Isso é um dado dessa entrevista dele. Insistindo também muito numa linha militar, né? Ele é da Polícia Militar, hoje é coronel, né? O capitão Alberto Neto já é coronel da Polícia Militar, e ele, dizendo das escolas cívico-militares, ele diz que é uma meta dele criar escolas municipais cívico-militares e armar a guarda municipal. Ele chegou a dizer, inclusive, Arthur, que ele próprio vai treinar a guarda municipal para agir, né, com armas. E aí essa resposta veio num contexto em que eu questionava a respeito sobre a questão da segurança pública em Manaus. Acho que é claro, todas as campanhas têm tratado um pouco a respeito desse assunto, mas a segurança pública em Manaus ela tem várias nuances, né? Tem a questão dos ônibus, o medo que as pessoas que andam de carro também têm de motos, de pessoas com capacete, criou um grande estigma para isso, né? E há também o medo que as pessoas nas comunidades têm da atuação da Polícia Militar. Eu não estou falando isso contra a Polícia Militar, muito pelo contrário, nós temos muito respeito pela maioria das pessoas que trabalham na Polícia Militar, sabemos da seriedade. Eu tenho várias fontes na Polícia Militar de vários níveis, oficiais, soldados, mas é claro e óbvio que, como em todo e qualquer espaço da sociedade, há situações complicadas, situações que acabam descambando para outros níveis de atuação. E Manaus, em vários dados, em várias situações, inclusive situações que repercutem nacionalmente, como, por exemplo, aquela ação militar da Polícia Militar que é suspeita de uma chacina no Crespo, Manaus tem sim seus dados a respeito da abordagem mais violência, né, de mais violência em comunidades. E aí há sim essa realidade nas comunidades mais pobres de medo, né, de apreensão. E eu perguntei a ele a esse respeito. Ele disse, olha, a guarda municipal vai ser treinada por mim para que ela possa atuar com equilíbrio. É mais ou menos isso aí a fala do capitão Alberto Neto, mas muito, muito reticente em admitir a possibilidade de que haja uma truculência, admitir os dados, o que os dados mostram a respeito da atuação de pessoas, né, que devem agir para garantir a segurança das pessoas, né, da comunidade, da sociedade, enfim. Um discurso muito alinhado realmente com o presidente Bolsonaro, né, com um tipo de discurso do presidente Bolsonaro, e um discurso que, aparentemente, pelas pesquisas eleitorais, pode agradar bastante o eleitorado aqui, e por isso que aparece aí com a possibilidade de crescimento. Eu percebi na entrevista, já percebi em outras falas do capitão Alberto Neto, ele tem 2 anos de deputado federal, então ele é um dos candidatos nessa disputa eleitoral que não tem nada a perder. Eu lembro que a Marina Silva, quando foi candidata a presidente, ela sempre falava uma frase que era muito ruim, perder perdendo, que ela queria perder, mas perder ganhando. Eu acho que, de certa maneira, o capitão Alberto Neto demonstra isso. Eu acho que ele está preocupado também na possibilidade de se alavancar, crescer um pouquinho, ter possibilidade de chegar no segundo turno das eleições, mas eu vejo ele muito também focado com a construção de uma imagem e desfazer uma imagem que até outros adversários dele colocam, né, de inexperiente, de não conhecer dados, né? Ele é realmente alguém ainda muito novo na política e novo no conhecimento dos dados a respeito de Manaus. Você percebe uma concentração até na hora da entrevista para que as pessoas possam captar dele um outro tipo de imagem. Bom, em resumo é isso. Mais detalhes a gente tem aí nas redes sociais da Band. Eu também vou publicar a entrevista daqui a pouquinho no blog rosiane.blog.br. Lembrando que hoje o candidato a ser entrevistado é Romero Reis, do Novo, né? Que inclusive testou positivo para a Covid-19, mas a entrevista no quadro exclusiva está mantida para hoje, a partir de 4 horas da tarde. Nossos ouvintes podem acompanhar. Agora, Rose... A assessoria manteve, Arthur, e é bom lembrar que nós estamos tomando todas as medidas sanitárias importantes, porque as entrevistas estão sendo feitas de forma virtual. Os candidatos participam pelo Skype e isso é transmitido ao vivo na rádio e também nas redes sociais da Band. Exato. Agora, Rose, a Folha de São Paulo fez uma publicação em que o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, do PSDB, acusa o governo de inventar dados sobre a Covid-19. Lembrando que essa informação começou a ser divulgada pelo site da Intercept Brasil sobre
o erro na divulgação do número de mortes por Covid-19 no estado, inclusive com um áudio da diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, admitindo o erro. A reportagem da Band News entrou em contato com a Fundação, que afirmou que essa informação era falsa. Como é que está repercutindo isso, Rose? Eu acho que é uma série de informações que estão um pouco assim, confusas, né? Mas eu acho que elas compõem um quadro de confusão que é característico durante essa pandemia do Amazonas e de Manaus. Como você citou aí a declaração do prefeito de Manaus, ele aparece numa publicação feita pelo Painel, que é uma coluna em que ele é muito presente, né? Acho que ele é fonte da Folha de São Paulo, então ele aparece com muita frequência lá no painel e com destaque. O prefeito Arthur Virgílio Neto agora novamente retomou a veemência da fala de crítica contra o governo do estado, especialmente nesse contexto da pandemia, e ele diz que há uma tentativa de mudar os números oficiais, controlar, segurar para fingir, para tentar colocar uma situação que não existe em relação à pandemia aqui em Manaus e no Amazonas. Ele fala, inclusive, críticas a respeito da falta de controle de dados do interior do estado. Ele fala assim, olha, como é que Manaus concentra os hospitais e tudo mais, e o número do interior é menor que Manaus. Claro que morreu mais gente no interior, ele vai fazendo esse tipo de interpretação, dizendo que os dados que o governo do estado divulga são mentirosos, são alterados, né? Um dado importante também que ele destaca, que é um dado que está sob controle da prefeitura, é o número de enterros em Manaus. E aí ele diz que estava em 25 e pulou para 50 nos últimos dias. Eu fui observar agora os números de alguém também que acompanha muito de perto esses dados dos cemitérios, que é o vereador Marcelo Serafim, e de fato, nos últimos dias houve um aumento, né, de número de enterros aqui em Manaus, 40, 45, 48, embora nos últimos dias haja novamente uma estabilidade, mas mesmo uma estabilidade com representação de aumento desses registros diários fora do quadro da pandemia. Bom, o Marcelo Serafim tem acesso a um cadastro mais detalhado a respeito desses dados de cemitério e me repassou. A gente vai observando a causa da morte, Arthur. Não há um número grande de Covid, mas há uma série de outros dados também interessantes que podem ser consequência da Covid. Nesse momento, por exemplo, há um grande número de enterros com a justificativa do óbito como pessoas que morreram em função de câncer. E aí há uma leitura por parte de pessoas mais especializadas no assunto, que podem ser pacientes que deixaram de fazer o tratamento durante a pandemia por algum motivo ou por vontade própria para evitar a contaminação que se espalhou nos hospitais da cidade, né? E aí agora, nesse momento, eles acabam vivendo uma consequência dessa situação da pandemia, do contexto da própria pandemia. Não morre pela Covid, mas em função da consequência do que se provocou na rede de saúde, né? Entre o pânico entre as pessoas, o cuidado reforçado, o medo de morrer, né? Então, para não se contaminar, acabou evitando de fazer esse tratamento mesmo. Um outro dado que eu acho importante, aí eu acho que é o mais técnico posicionamento nos últimos dias a respeito de Manaus, é do Átila Yamarino, né? O Átila Yamarino é reconhecidamente doutor em ciência pela USP e fez pesquisa, né, em várias universidades, é um divulgador científico que acompanha muito de perto e com reconhecimento os dados epidemiológicos, sobretudo sobre essa pandemia. Então, ele coloca que Manaus, no título de um artigo que ele publicou na Folha, que Manaus é a sentinela da Covid no mundo. E aí ele fala que Manaus controlou a Covid na marra, às custas de muita morte, o que levanta uma grande pergunta, até quando? É um trecho do texto dele. Ele fala, se Manaus atingiu uma imunidade coletiva, ele se refere a um estudo que foi feito por vários institutos aí reconhecidamente sérios, né? Inclusive o Instituto College, né, que faz pesquisas a respeito de matemáticos da evolução da pandemia no mundo, e ele diz que se Manaus atingiu essa imunidade coletiva, ela deveria ser a última cidade que deveria ressurgir casos, e que não é o que está acontecendo agora. Se volta a ter casos, é um sinal claro, na opinião dele, que a imunidade de curados não é suficiente para conter o vírus.
e que novas ondas podem acontecer, isso é uma teoria que ele levanta, mesmo com a vacina. Em função disso, ele fala que Manaus, o mundo inteiro deveria olhar para Manaus de forma científica, se aprofundar com o que acontece em Manaus e observar também o descontrole de dados. Ele fala assim que pesquisadores sérios da Universidade do Amazonas, Federal do Amazonas, apontam para a discrepância nos dados oficiais. E ele fala que ter dúvidas sobre quantos casos a cidade tem é o pior cenário que nós poderíamos ter para uma questão tão importante. Você citou a matéria da Intercept, ela faz realmente dando grande destaque para um dado da FBS, que a FBS disse que depois corrigiu, né, e tudo mais. Mas eu acho que num contexto geral, Arthur, sempre ficou muito claro que essa falta de controle de dados, ela existe aqui em Manaus, não dá para negar. E também uma tentativa muito grande de metamorfosear assim, a realidade, né? Você vê, recentemente eu recebi um release da Sencon dizendo que o Amazonas estava comprando 4 tomógrafos. E quando você vai ler o texto, você descobre que nós enfrentamos a pandemia com tomógrafos que não estavam funcionando corretamente, né? O texto não dizia isso diretamente, mas os dados estavam lá. Eles tentavam florear e mostrar de uma outra maneira. Você lembra que quando as pessoas estavam morrendo em casa, sem atendimento nos hospitais, o Amazonas nunca chegou a ter 100% de ocupação de leito nos hospitais. Eram dados oficiais que eram fornecidos ao controle do Ministério da Saúde pelo governo do Estado. Então, outros estados que tinham situações menos graves, né, menos terríveis que Manaus, chegavam a 100% de ocupação de leito e o Amazonas nunca chegou. Né? Então, assim, claramente, em vários momentos, a gente vê o descontrole, a retomada das escolas. O dado oficial do Estado é que nenhum caso aconteceu, né? Até pouco tempo, nenhum caso aconteceu depois da retomada das aulas. Isso não é crível, né? Não é crível que nenhum dado, ninguém tenha se infectado, né? Assim, por causa da retomada das escolas. Mas, assim, a gente observa pouco controle, não tem até hoje aquele comitê científico. Isso é muito ruim. Não é ruim só para o presente momento, é ruim para o futuro também. Eu quero destacar mais uns dados aqui, Arthur, a respeito dessa retomada. Você lembra, acho que se você tiver aí o dado certo, da quantidade de mortos que nós temos desde o início da pandemia, os dados oficiais divulgados pela FBS ontem. Eu sei que não deve chegar a 5 mil ainda, né? O número ainda não quer muito, né? 4.193. Pode falar. 4.193. Tá bom, então vamos lá. No cemitério Tarumã, que é administrado pela prefeitura, na época do pico da Covid, os coveiros trabalhavam até a noite para dar conta de enterrar os cadáveres, né? Que multiplicavam e não entravam na contagem oficial da doença. Então, os dados que eu consegui levantar aqui, de morte de 13 de abril a 31 de maio, o pico da doença, o número de enterros acima da média diária antes da pandemia totalizou 4.609 mortos naquela ocasião, né? Então, assim, só naquele período, nem todos ali eram colocados como Covid, entendeu? Então, assim, não sei se foi Covid, pode ter sido, ter colocado sob notificação, mas certamente uma consequência da Covid também, que é o contexto da pandemia. Naquela ocasião, 4.609 mortos. Em vários meses, nós chegamos aí ao número que você deu agora há pouco, né? Que não chega a esse patamar. Então, assim, claramente sempre uma discrepância dos números, né? Uma discrepância muito grande, que dá uma conotação difícil de ser retomada, descontrole. Assim, acho que se tem um lugar que chamou a atenção do mundo da pior maneira possível e que não tem, infelizmente, de uma forma muito desmoralizada do controle a respeito das autoridades da pandemia, esse lugar é Manaus, né? Então, Rose, a gente vai continuar acompanhando esses dados, né, e trazer aqui para os nossos ouvintes também. Quero agradecer pelas informações. Qualquer novidade é só acionar a gente. Bom dia. Horas 49 minutos. Confira agora a agenda de campanha dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta quarta-feira. Começamos com o candidato Coronel Menezes, do Patriota, que concede pela manhã uma entrevista a uma emissora de rádio local e participa de um encontro com apoiadores na Zona Sul. À tarde, o candidato concede entrevista a um portal de notícias local.
Ainda durante a tarde, ele tem um encontro com apoiadores também na Zona Sul da capital. À noite, tem uma reunião com lideranças na Zona Norte. O candidato Romero Reis, do Partido Novo, que ontem testou positivo para a Covid-19, concede uma entrevista para um site de notícias do estado pela manhã e realiza uma visita. Eu não sei se essa visita vai acontecer ainda, né? Mas à tarde ele confirmou uma entrevista ao programa exclusiva da Rádio Band News Difusora e à noite participa de uma reunião no bairro Puraquequara. Se é que ele vai participar também. Se é que vai participar, reunião. né? Não atualizaram nossa agenda aqui. Enfim, o candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, segue com a agenda suspensa. Ele continua em isolamento e se recupera da Covid-19. Mas nesta tarde ele concede uma entrevista de forma remota, ou seja, de casa, via internet, para uma emissora de TV local. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, tem reunião interna pela manhã. Durante a tarde, ele participa de gravações de vídeos. Amazonino Mendes, do Podemos, segue em São Paulo, onde acompanha as definições da direção do partido e os detalhes operacionais do repasse partidário para a campanha em Manaus. O candidato Ricardo Nicolau, do PSD, pela manhã grava programa eleitoral, à tarde ele concede entrevista a um portal e à noite participa de reuniões nos bairros São José e Grande Vitória, na zona leste de Manaus. A agenda do candidato a prefeito, capitão Alberto Neto, do Republicanos, pela manhã começa com uma entrevista a um canal de TV e faz campanha no bairro Coroado. À tarde ele participa de caminhada no São José. Já à noite, ele concede entrevista a uma TV local e participa de reunião com apoiadores na Zona Leste. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, concede entrevista pela manhã a uma TV local e grava material para a internet. À tarde, ele almoça no mercado Adolfo Lisboa, faz caminhada na região da Manaus Moderna e participa de reunião interna. O candidato Alfredo Nascimento, do PL, participa de entrevista para uma emissora de rádio local pela manhã. À tarde, ele se reúne com comunitários. O candidato Davi Almeida, do Avante, visita uma empresa do Distrito Industrial pela manhã. Durante a tarde, Davi se reúne com professores no bairro Zumbi e faz gravação de programa eleitoral. À noite, o candidato finaliza a agenda em reunião com lideranças comunitárias no bairro São José. E o candidato José Ricardo, do PT, e a vice dele fazem pela manhã uma caminhada na zona sul da cidade. À tarde, ele concede entrevista a um portal de notícias e à noite, José Ricardo participa de uma reunião com moradores no bairro de Petrópolis. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Band News. Tempo. 8 horas e 53 minutos, sol entre nuvens na capital amazonense, temperatura de 25 graus, com sensação térmica também de 25 graus e a umidade relativa do ar em 94%. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje em Manaus é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. A previsão é de pelo menos 15 milímetros para esta quarta-feira, onde a temperatura máxima pode alcançar a casa dos 32 graus. Seu caminho. Alameda Cosme Ferreira, na chegada da rotatória do Coroado, tem lentidão, congestionamento de 1 quilômetro. Isso também acontece na saída da Avenida das Torres, o início e até metade da Avenida André Araújo. O início da Rodrigo Otávio, o trânsito é bom, dá para seguir tranquilo, mas passando da Alfam, no sentido Japim, o condutor enfrenta lentidão. Na Efigênio Salles, no sentido Parque 10, trânsito com alguns problemas também e vai se estendendo até o início da Avenida Daci Vargas. Observa aqui pelo mapeamento Band News que a rua Valério Botelho de Andrade, quem entra no bairro São Francisco, na zona sul da capital,
continua com um trânsito intenso e o condutor enfrentando retenção. É danada essa rua Valério Botelho, então muita atenção. São várias ruas transversais, tem vários comércios, é gente entrando, saindo com o carro o tempo todo, então merece toda a atenção do condutor e paciência nesse momento na Rua Valério Botelho de Andrade, principalmente no sentido Petrópolis. Então, quem está no sentido bairro, neste momento, muita atenção nessa importante rua do bairro São Francisco. A Avenida Silves com trânsito intenso e alguns pontos de retenção ao longo da via, devido aí aos semáforos. Passando a parte dos semáforos, o trânsito segue normalmente, observando que não está fácil para o condutor na área da Manaus Moderna. A Avenida Lourenço da Silva Braga, nesse momento, tem um trânsito mais tranquilo, mas com o avançar das horas, no período da tarde, então, passei ontem por lá, gente intrafegável. Tem vias que estão interditadas devido às obras da Ponte do Educandos. Então, o trânsito fica praticamente parado nessa área da cidade. Então, siga por outras rotas, evite, principalmente na parte da tarde, a Avenida Lourenço da Silva Braga, seguir para Manaus Moderna, porque o trânsito requer muita paciência do condutor. 8h56. Cidades do interior são as que mais registram pedidos de impugnação de candidaturas. Detalhes com Beatriz Silveira. A maioria dos pedidos de impugnação de candidaturas é registrada no interior do estado, de acordo com as promotorias eleitorais no Amazonas. Somente no interior, o número de solicitações chega a 217. Ao todo, são mais de 300 pedidos nas eleições municipais previstas para o dia 15 de novembro. Os registros mais frequentes são por causa da ausência nas urnas, ou seja, candidatos que não justificaram os votos nas últimas eleições ou possuem o título cancelado. O promotor eleitoral, Felipe Fisch, esclarece quais os requisitos estabelecidos em lei para o candidato exercer a capacidade de concorrer às eleições. Após a publicação dos editais dos candidatos pela Justiça Eleitoral, começa a contar o prazo de 5 dias previsto na legislação para qualquer partido político, coligação, Ministério Público oferecer a impugnação. Da mesma forma, desses 5 dias, qualquer cidadão pode noticiar uma causa de inelegibilidade para que seja apurada pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público. O candidato deve ostentar as condições de elegibilidade e não deve ter qualquer causa contra si de inelegibilidade, seja de cunho constitucional, seja de cunho legal. São várias as condições de inelegibilidade que impossibilitam um cidadão de concorrer a um cargo eletivo. A advogada eleitoral Adriana Almeida explica como se realiza um pedido de impugnação social. O que são as impugnações? São ações judiciais que requerem que a Justiça Eleitoral indefira um determinado pedido de registro de candidatura. E ela pode ser proposta por intermédio de um partido político, coligação partidária ou Ministério Público Eleitoral, levando em consideração que o eleitor não pode impugnar o registro de candidatura. Podem ser noticiados ao Ministério Público Eleitoral irregularidades que ocorrem no período das eleições ou fora dele, em âmbito nacional, estadual e municipal. Ao identificar um ato de corrupção eleitoral, é recomendado que as pessoas informem diretamente a promotoria eleitoral de seu município ou no site do Ministério Público do Amazonas, onde é possível acessar ao formulário de denúncia online. 8h58, a população reclama da falta de segurança na M70 após o início das obras. Quem tem os detalhes é a Tawane Costa. Quem passa pela rodovia Manuel Urbano, a conhecida M070, sabe dos transtornos que precisa enfrentar para circular na via. Por causa das obras de duplicação da estrada, os condutores em certos trechos precisam seguir pelo estreitamento da pista enquanto os maquinários trabalham. Muitos até se arriscam a passar em alta velocidade. A poeira, a falta de sinalização e iluminação são fatores que elevam a possibilidade de acidentes. O motorista Aguinaldo Silva vai sempre visitar a família em Manacapuru, mas tem ido com menos frequência por causa da insegurança. O recapeamento ali e a ampliação da via, só que há uma grande falha, uma grande falta de sinalização, que é muito grave, né? Indicando que há certas obras a tantos metros, porque tem muitos carros, muitos condutores que andam em velocidade por ali, tanto de quem vai quanto de quem vem, torna perigoso, né? Devido à falta de sinalização. Pela noite também é muito escuro, os taxistas então que ficam indo e voltando sofrem muito com tudo isso.
O morador do local, Francisco Gomes, conta que a esposa dele quase sofreu um acidente na pista. Ele faz um alerta aos demais condutores. Uma situação grave. Então a sinalização está muito em cima. E ontem quase que ocorria um acidente com o carro da minha esposa, porque quando viu estava muito próximo da limpeza. Então peço atenção aí das pessoas que vêm para o Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, lá pelo quilômetro 8, está muito perigosa essa pista. Então tome cuidado por causa da chuva também. A reportagem entrou em contato com a pasta responsável e não obteve uma resposta. Tecnologia, com Morrison Lacerda e Maíra Gama. As eleições estão chegando e a gente vê mais uma vez o WhatsApp sendo utilizado como ferramenta para divulgar campanha eleitoral, que é algo que não está autorizado, não é isso? Pois é, não está autorizado, né, Maíra? É ilegal, né? É proibido por lei. E a gente viu que isso acabou influenciando bastante a última eleição aqui no Brasil, né? E agora, quando a gente tem essa eleição que é muito mais espalhada pelo país, né, são prefeituras, né, então a chance desse tipo de mecanismo fazer mais diferença é maior ainda, né, porque você teoricamente precisa atingir um público que não é tão gigantesco assim, né, você está falando de municípios, né, você não está falando mais de uma campanha nacional, né. E a gente já sabe que existem já empresas, apesar de ser ilegal, oferecendo esse serviço, inclusive alguns políticos já fazendo uso disso. Eu mesmo já recebi, Maíra, no meu WhatsApp, uma propaganda de um vereador que nem era da nossa cidade aqui, era de uma cidade lá do interior, mas que certamente comprou um desses pacotes de disparo em massa do WhatsApp para fazer propaganda, né? Do ponto de vista de tecnologia, é um desafio mesmo coibir esse tipo de atividade, porque existem mecanismos que são muito sofisticados, alguns deles operam inclusive fora do Brasil, né? Então eu acho que a Justiça Eleitoral que já está atenta a esse problema, né? Sim. Mas vai precisar redobrar a atenção, porque, de novo, como a gente está falando de eleições regionais, né, talvez o potencial destrutivo, digamos assim, desse tipo de prática é ainda maior do que numa eleição geral como nós tivemos há cerca de 2 anos. Enfim, é aquela coisa. No caso da fake news, o conselho de sempre, né? Vá lá, dê uma olhada na fonte, saiba quem é que está afirmando aquilo, de onde veio aquela história, verifique em outras fontes para saber se aquela informação foi noticiada por órgãos de imprensa, né? Que tenham alguma credibilidade. E no caso da propaganda pura e simples, denuncie como spam, bloqueie e faça as suas reclamações, inclusive na Justiça Eleitoral, que é a principal interessada nesse momento em coibir esse tipo de atitude por parte de candidatos. E você pode mandar sua dúvida para o e-mail tecnologia@bandnewsfm.com.br. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Notícias do Amazonas. Produção rural. A 42ª Expo Agro movimentou na semana passada mais de 60 milhões de reais no agronegócio amazonense. Durante 3 dias, grandes negócios foram fechados com a comercialização de máquinas e animais. O evento alcançou todas as regiões do Brasil e chegou a 22 países por meios digitais. Cuidar do cidadão. O Hospital Platão Araújo já está utilizando o novo aparelho de raio-x digital, mais moderno e com tecnologia avançada, que permite diagnósticos rápidos e precisos. O novo aparelho é um dos 230 equipamentos adquiridos pelo governo para melhorar o atendimento ao cidadão. Saúde. O Teatro Amazonas ganhou uma iluminação rosa como forma de reforçar o movimento Outubro Rosa, que alerta as mulheres sobre a importância da mamografia a partir dos 40 anos. O câncer de mama tem cura desde que diagnosticado a tempo. Previna-se. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. 9h04. Estamos em mais um bloco do Band News Manaus, atualizando as informações
do noticiário, você que sintoniza de todos os pontos da cidade, do interior do estado, de outros países também que acompanha pela internet. Você que não tem rádio, mas vai sair de casa neste momento, quer acompanhar pela internet, acesse aí bandnewsdifusora.com, Band News Difusora, e também no nosso aplicativo Band Rádios. Vamos falar logo da situação que está acontecendo na BR-174, porque chama a atenção uma simulação que está sendo feita pelas equipes de segurança do Estado na área dos presídios, no quilômetro 8 da BR-174. Está acontecendo uma simulação para combater alterações no sistema prisional. E tem produtores rurais que passam pelo local, nossos ouvintes também que estão acompanhando e passaram pelo local e já nos informaram. Samara, acho que está acontecendo alguma coisa, alteração no presídio, fuga, porque tem uma grande quantidade de policiais no local, tem até helicóptero. Aí a gente já informa que é uma simulação que a Secretaria de Segurança Pública está fazendo neste momento na área dos presídios. Então não se preocupe, não teve fuga, não tem nenhuma rebelião nos presídios, é apenas uma simulação para combater as alterações no sistema prisional do Estado. Mas assusta, né? Muito, ele ficou muito assustado, ele ficou preocupado, ele mandou uma mensagem de voz pra gente. Gente, a gente fica preocupado, eu sou produtor rural, acabo de deixar aqui uma carga na BR-174 e vi a movimentação e chama, realmente, se for para chamar a atenção, está chamando a atenção. A gente só espera que realmente chegue ao objetivo final, que é proporcionar segurança aos moradores e também àquela área da cidade. As condenações do poder público por violência obstétrica ultrapassam R$1 milhão em indenizações no Amazonas. As ações são movidas pela Defensoria Pública do Estado. O valor é referente a indenizações por mortes maternas, fetais ou de recém-nascidos, sequelas no bebê ou na mãe durante o parto. Para recolher provas que possam contribuir com futuras ações judiciais, a paciente deve solicitar o prontuário médico, que não pode ser negado pelo estabelecimento de saúde. O Amazonas tem 11.464 declarações de imposto de renda retidas em malha fina. Os dados são da Receita Federal no Amazonas. De março a setembro deste ano, o Estado recebeu 384.406 declarações. Das declarações retidas, 8.592 estão com imposto a restituir. Quem apresentou a declaração deste ano e tem expectativa de receber a restituição deve consultar o site da Receita Federal. O Círio de Nazaré, com tema Ave Maria cheia de graça, celebrado todo o segundo domingo de outubro na cidade de Belém, no Pará, será diferente este ano sem as procissões e os fiéis devido à pandemia da Covid-19. O Tecnocírio será transmitido ao vivo no dia da missa, no caso, dia 11 deste mês. Com isso, os fiéis de qualquer parte do mundo poderão acompanhar a programação pelos meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, que também são os veículos oficiais de transmissão do Círio. Informações agora de Brasília, fala Márcio Rocha. Uma fiscalização feita pelo Grupo Ação Covid, que reúne vários órgãos que acompanham a pandemia do coronavírus, constatou que continuam faltando equipamentos de proteção individual e de sedativos usados no tratamento da doença. O colegiado visitou a farmácia central e constatou que o estoque de medicamentos usados nas UTIs para intubação dos contaminados em estado grave continua baixo, fato que já foi constatado no início da crise. Procurada, a Secretaria de Saúde informou que os estoques foram abastecidos por remessas encaminhadas pelo Ministério da Saúde e que a falta pode ocorrer na farmácia central para dispensação, mas que os hospitais possuem os itens nos estoques locais. Além disso, já tem processos de aquisição em andamento para todos os itens sem estoque. Nove horas 9 minutos. Mulheres precisam manter em dia o exame do toque que previne o câncer de mama. A reportagem é de Gabriele Moura.
95 mil exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos são realizados em Manaus como prevenção ao câncer de mama. Os dados são da Secretaria Municipal de Saúde Ascensa referentes a 2019. Em 2020, por ocasião da pandemia da Covid-19, que impõe a necessidade de distanciamento social, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, orientou a suspensão desde março das ações de rastreio organizado. Devido a isto, Manaus mantém apenas o rastreio oportuno, ou seja, os exames são oferecidos à mulher que vai à Unidade Básica de Saúde, UBS, para outros tipos de atendimento e caso se encaixe nos critérios para a efetivação do exame, ele é realizado ou agendado de acordo com a disponibilidade da usuária. Outubro é dedicado como referência no combate à doença em todo o país. O diretor da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, a Fundação SECOM, mastologista Gerson Mourão, fala que a descoberta precoce aumenta as chances de cura em até 100%. Atualmente já estão aparecendo evidências de que, por exemplo, exercício, não engordar, diminuir seu estresse, diminuir álcool, diminuir fumo, diminuir bebida, juntos eles podem diminuir sim a chance das pessoas de desenvolverem câncer de mama em até 30% também. A autônoma Gleide Costa teve a doença e realiza tratamento na Fundação SECOM. Ela diz que quando descobriu, precisou retirar o seio. Fui no médico, o médico disseram que não era nada, que era só um tumor normal. Aí já na ultrassom já deu, que era, né, câncer, né. Em 2011, né, eu operei. Primeira cirurgia, primeiro seio esquerdo. Aí quando foi em 2015 que eu fui no médico, tudinho, fiz outro exame e deu de novo no outro seio. As atividades do Outubro Rosa chamam a atenção para que as mulheres se olhem mais e realizem exames preventivos, atividades físicas, além de ter uma alimentação mais saudável. E a gente continua falando sobre o assunto, o Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama em todo o país. E aqui em Manaus as ações estão sendo feitas com as mulheres para conscientizar sobre este assunto. Para falar com a gente, já está ao vivo por telefone a coordenadora estadual de atenção oncológica da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, a Fundação SECOM, a enfermeira Marília Muniz. Marília, seja muito bem-vinda à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur. Muito obrigada pela oportunidade de nós levarmos a informação para a população feminina que precisa muito se cuidar. Certo. E essa é a nossa primeira pergunta. As mulheres parece que ainda não entenderam a importância de realizar o exame de toque, de ir para um médico todo ano para a gente tentar reduzir ou minimizar essa situação aqui no estado do Amazonas do câncer de mama, né? Então, Samara, nós estamos, inclusive, num momento atípico, não é? Devido à pandemia do Covid-19, onde os gestores devem ficar atentos para os cuidados necessários para evitar a disseminação desse vírus, não é? Então, ele tem que medir o que é mais importante nesse momento. Rastrear mulheres com câncer de mama ou colo uterino, ou evitar a disseminação dentro da unidade básica de saúde. E quem vai decidir isso é o próprio gestor, de acordo com os números do vírus, né, de pessoas que estão adoecendo, que estão morrendo, e também com os cuidados adequados com os profissionais de saúde que devem utilizar os materiais necessários, assim como a população que adentrar a unidade básica, que devem estar de acordo com as exigências do Instituto Nacional do Câncer para esse tipo de rastreio. Ou seja, mulheres na faixa etária de risco do câncer de mama ou aquelas com histórico de câncer de mama na família. Mas o importante é que ela se informe de como que a unidade está funcionando nesse momento no seu município. Se estão agendando a consulta ou se a demanda é espontânea, não é? Porque a orientação do INCA é essa, que o próprio gestor defina quais tipos de cuidados e ações ele vai ter e vai desenvolver para essa população nesse Outubro Rosa diferente. Enfermeira, a partir de quantos anos a mulher pode procurar uma UBS ou a própria fundação para fazer algum tipo de exame, ou se de repente fez o toque mesmo, sentiu ali algum caroço no seio,
Nesse momento, obviamente, já tem que procurar, mas a partir de que idade pode começar? Você falou essa questão de hereditário também, se já tem algum caso na família? Ô Arthur, deixa eu primeiro explicar. As pessoas não podem de forma alguma ir por vontade própria à Fundação SECOM. Lá é um hospital para o tratamento terciário do câncer, ou seja, para lá só serão encaminhadas já as mulheres com resultados de biópsias positivas para tratar o câncer de mama, assim como os demais tipos de câncer. Então, as mulheres que, a partir dos 40 anos, as amazonenses e todas as brasileiras têm direito adquirido por lei de fazer uma mamografia por ano. Mas o Ministério da Saúde orienta o rastreio organizado, ou seja, esse é de responsabilidade dos gestores de cada município, onde a estratégia de saúde da família deve sair à procura daquelas mulheres acima dos 50 anos que nunca fizeram uma mamografia. É muito importante que ela faça a sua primeira mamografia. E aquelas com história de câncer de mama na família, que a mãe teve, a tia teve ou a irmã teve, essas aí devem procurar a unidade básica de saúde a partir dos 35 anos. É quando o profissional especializado, ou enfermeiro, ou médico capacitado, irá fazer um autoexame é a própria mulher que faz. Irá fazer um exame clínico das mamas, onde ele vai olhar em detalhes essa mama, vai examinar, vai fazer o toque, vai analisar desde a axila, ou seja, os aspectos dessa mama e, se necessário, ele vai solicitar uma mamografia diagnóstica. Diagnóstica é quando essa mulher está apresentando algum sintoma. Ou de rastreamento, que é para aquelas que estão na faixa etária de risco e nunca fizeram nenhuma, mesmo não tendo nada aparente no exame clínico. Aí ele irá agendar através do SISREG, que é o Sistema de Regulação. A mulher já vai sair da unidade de saúde sabendo qual a clínica radiológica conveniada ao Sistema Único de Saúde que ela vai fazer. Vai saber o dia, a hora. E depois esse laudo será enviado à unidade básica de saúde, que vai conduzir de acordo com o resultado desse exame. Se essa mulher não tem nenhum tipo de alteração grave, ela vai ficar em acompanhamento, não é, que a gente chama de segmento na própria unidade básica, ou ela será encaminhada para uma unidade secundária, onde ela fará outros exames, como ultrassons de mama, como a gente chama de PAF e PAG, que é punção por agulha fina ou punção por agulha grossa. Ou ela vai retirar o líquido, se tiver cistos, ou ela vai tirar um pedacinho do nódulo para fazer o histopatológico. E dependendo do resultado desse PAF e desse PAG, que é feito com a pistola, ela será encaminhada, aí sim, ela irá para a Fundação SECOM para o agendamento de uma consulta já de nível terciário. Certo. Marília, nesse momento o governo do estado está anunciando a ampliação de atendimentos na Fundação SECOM por meio de convênio entre a Secretaria de Saúde e o Corpo de Bombeiros. Te pergunto como é que está o atendimento hoje na Fundação SECOM? Já está sendo retomado, já foi retomado as cirurgias? Enfim, um atendimento principalmente às mulheres. Logo no início da pandemia, assim como todos os hospitais de câncer do Brasil, a Fundação SECOM, ela sofreu um impacto e teve que se readequar à situação. Ou seja, nós pedimos apoio do Exército, foi armada uma tenda de emergência no estacionamento, onde toda a demanda era triada, foram diminuídos os números de consultas de primeira vez e em nenhum momento os pacientes que já estavam em tratamento deixaram de realizar seus exames, suas cirurgias, ou seja, aqueles já com o diagnóstico confirmado. Houve uma redução naqueles atendimentos de primeira vez,
mas isso aí só foi até o final de maio. Depois, aos poucos, foram retomados todos os procedimentos normais de agendamento de primeira vez, de consultas, ou seja, e hoje nós estamos com o atendimento normalizado, apesar de o vírus ainda estar circulando e de também os pacientes que lá são atendidos são aqueles que têm a imunidade muito baixa, são imunossuprimidos e precisam ter muito cuidado para não se contaminar pelo coronavírus. Agora 9h19. Para a gente finalizar aqui, enfermeira, como é que vão ser essas atividades do Outubro Rosa, principalmente nesse período da pandemia? Como é que vai estar funcionando essas atividades? A orientação para os gestores e profissionais da atenção básica é a reinvenção. Nós temos que repensar esse momento, ou seja, utilizar toda a tecnologia disponível no município, evitar aglomerações, porque geralmente durante o Movimento Mundial Outubro Rosa são desenvolvidas caminhadas, passeatas, reuniões, dramatizações, jogos estudantis. Então, tudo que aglomera não pode acontecer. Utilizar mesmo os vídeos educacionais para colocar nas salas de espera das unidades básicas, porque assim aquela demanda espontânea já vai ter acesso à informação, as teleconferências, simpósios através da internet, telereuniões, ou seja, utilizar as plataformas disponíveis no município, no setor de educação, também para levar a informação. De forma geral, é a reinvenção, é um novo momento. E lembrar, né, Marília, que a prevenção é a única forma da gente começar o tratamento cedo para combater essa doença, né? Sim, Samara, principalmente nesse tipo de câncer de mama, que é o de maior incidências aqui nas mulheres amazonenses. Então, a prevenção só é prevenção secundária, ou seja, você já tem que ter hábitos saudáveis de vida, não é? Tem que evitar ficar muito tempo sem fazer exercício físico, tem que se cuidar se for obesa, tem que evitar o tabagismo, tem que ver quais são os fatores genéticos que interferem nesse fator aí da mulher ter ou não ter o câncer de mama e levar em conta as 3 perguntas que salvam, que é o tema da campanha esse ano, né? Então, a primeira é: você já se olhou esse mês no espelho? A segunda é: você já fez sua mamografia esse ano? E a terceira é: você conhece os seus fatores de risco do câncer? É quando ela vai se perguntar, ou o seu marido, seu filho, sua filha perguntar: você já teve história de câncer de mama na família? Não é? Você está obesa, você não está obesa, você menstruou muito cedo ou muito tarde, você teve filho, não teve filho, ou seja, são os fatores que interferem para essa mulher ter ou não ter o câncer de mama. Certo. A coordenadora estadual de atenção oncológica da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, enfermeira Marília Muniz, participando hoje do Pensa Saúde, Pensa Manaus Saúde, da Band News Difusora FM. Marília, muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Arthur, Samara, e nós que agradecemos, porque sem a mídia nós não levaríamos a informação, não entraríamos na casa das pessoas que precisam de orientação e precisam se prevenir do câncer, porque a grande maioria dos fatores que levam essa pessoa a adoecer por câncer são fatores externos e ela pode se prevenir. Muito obrigada e um bom dia. Bom dia. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Hoje eu vou viajar na viagem de ouvintes que mandaram suas dúvidas de viagem pro e-mail suaviagem@bandnewsfm.com.br. Vou começar com a dúvida da Gisele, que quer ir a Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e pergunta se vale a pena nesse momento. Olha, Gisele, Santa Catarina
está num momento em que a pandemia parece finalmente ter sido controlada. Mas no estado inteiro, as praias ainda não foram liberadas para permanência e banho. Tá naquela situação Rio de Janeiro. O pessoal tá indo à praia, mas poder não pode. Fora isso, bares e restaurantes estão funcionando com horário liberado, mas com limitação da capacidade. As baladas, no entanto, que são um aspecto importante do turismo em Balneário Camboriú, estão proibidas, e com toda razão, né? Você vai concordar. O Parque Unipraias, que tem aqueles teleféricos ou bondinhos, né, que levam a uma estação no alto do morro e à Praia de Laranjeiras, está aberto com protocolos de segurança. E o Aquário Oceânico também reabriu. Ali perto, o Parque Beto Carreiro World, a 40 quilômetros, está aberto de quarta a domingo e também em semanas de feriado. Ou seja, se você não faz questão de praia nem de balada, vá firme, mas de máscara, né? Agora, a viagem da Camila, ouvinte da Band News FM Rio de Janeiro, que está indo passar a lua de mel em Curitiba, agora em outubro, e quer saber o que está aberto. Camila, as atrações em recinto fechado em Curitiba continuam fechadas, como o Museu Oscar Niemeyer, mas dá para visitar os parques. O Parque Tingui, que tem casas ucranianas muito interessantes, o Bosque do Alemão, que tem o Caminho de João e Maria, o Parque Tanguá, que tem uma cascata artificial, o Jardim Botânico, claro, né, que tem aquela estufa em estilo Art Nouveau. Também está funcionando o passeio de trem a Morretes, costeando a Serra do Mar. É muito lindo. Em Curitiba, os restaurantes estão funcionando e as feiras também. Aliás, dê uma passada na Feira Gastronômica do Batel, no sábado à tarde, e na Feirinha do Largo da Ordem, no domingo de manhã. Vai por mim! Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 9h26. Os produtores rurais da Amazônia Legal irão receber um pagamento para conservar matas que, por lei, poderiam ser derrubadas dentro das propriedades. A iniciativa chamada Conserve quer reduzir a pressão pelo desmatamento legal e será lançada hoje, a partir de 10 horas da manhã, pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, em parceria com instituições internacionais. O lançamento do Conserve acontece durante o debate virtual transmitido no canal da instituição no YouTube, com a participação de autoridades e especialistas no tema. Fortes chuvas e as mazelas da nossa cidade, como as crateras nas ruas de Manaus. Guilherme Guedes tem os detalhes. Já chega a 37 o número de ocorrências de crateras abertas por causa das chuvas em Manaus, neste ano até início de outubro. Em todo o ano passado, o número de crateras abertas nas ruas mais que dobrou em relação ao ano anterior. Foram 38 ocorrências em 2019 e 17 em 2018. As ocorrências foram registradas pela Defesa Civil do município. Em dias de chuvas intensas, tem se tornado frequente o surgimento de crateras que se abrem com a chuva e oferecem risco aos pedestres e condutores. Outras ocorrências frequentes são inundações, desabamentos de barrancos, de muros e casas. A Polícia Federal deflagra uma operação para desarticular uma organização criminosa instalada na região da terra indígena Caripuna, em Rondônia, dedicada ao desmatamento, queimadas, loteamento e comercialização ilegal em uma reserva indígena. Estão sendo cumpridos 3 mandados de prisão preventiva, 6 mandados de prisão domiciliar e 12 mandados de busca e apreensão. As ações estão sendo realizadas em conjunto com a FUNAI e o Exército Brasileiro. Os presos, após ouvidos na sede da Polícia Federal, serão encaminhados para o sistema prisional estadual, onde irão permanecer à disposição da Justiça. Informações sobre o programa Renda Cidadã
fala Larissa Arantes, de Brasília. Não será mais apresentado nesta quarta-feira o novo Programa Social do Governo. O relator do Orçamento da União para 2021 e da PEC emergencial, o senador Márcio Bittar, disse que o detalhamento do programa deverá ficar para a semana que vem. Questionado no Palácio do Planalto sobre o substituto do Bolsa Família, Bittar afirmou que é preciso ter mais paciência. Espero que a semana que vem eu apresente tudo de uma vez, o Pacto Federativo e a emergencial, dentro dela a criação do programa. Mas o programa é dentro do teto. Claro. Vai aguardar a semana que vem. Mônica Bergamo, na Band News FM. A gente falou aqui mais cedo não, né? Dias atrás, daquela decisão do Magazine Luiza de abrir um processo seletivo que incluísse apenas pessoas negras. Isso causou muito barulho. Teve gente que entrou com ações contra o Magazine Luiza, argumentando que esse processo seletivo seria uma afronta ao artigo 5º da Constituição, de que todos são iguais, independentemente de cor, raça, credo, etc. Mas há quem defenda também, e é muita gente, que trata-se de uma ação afirmativa importante por parte de uma das maiores empresas de varejo do Brasil, talvez a maior hoje em dia. E a Mônica Bergamo vai trazer novidades a respeito desse assunto. Bom dia para você, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois Megali, defensores públicos de todos os estados brasileiros estudam entrar na ação em que um defensor público da União acusa a empresa Magazine Luiza, Magalu, de racismo, pelos motivos aí que você já explicou. A ação foi movida pelo defensor da União, Jovino Bento, e causou, eu diria que furor entre defensores da União e dos estados, das defensorias estaduais, que chamaram ela de constrangedora. Defensoras, um coletivo de defensoras disse que essa ação do defensor Jovino se deve à branquitude hegemônica da justiça brasileira. E agora, defensores dos estados estudam dar um passo além, entrar nessa ação do colega com o Amicus Curiae, o Amigos da Causa, que participa, tem interesse na causa e, portanto, pode ser aceito e participar dela, não para reforçar os argumentos do defensor, mas para combatê-lo, colega contra colega, defensor contra defensor, numa atuação que seria inédita, Megali, e que já mobiliza, como eu disse, esses defensores de todo o país que estão debatendo essa possibilidade e podem chegar a essa conclusão e podem anunciar isso ainda hoje. A origem de tudo isso foi a iniciativa da empresa, como você disse, de criar um programa de trainee destinado a negros. Houve polêmica em torno do assunto e o defensor Jovino moveu ontem essa ação, dizendo que ela não era necessária, que ela agrava a situação de trabalhadores que não se encaixam no perfil anunciado pelo Magazine e que se trata de um marketing de lacração, né? Imediatamente, assim que ele anunciou essa ação, colegas da própria Defensoria da União lançaram nota dizendo que a ação dele não reflete a missão e a posição institucional da Defensoria Pública da União quanto à defesa dos direitos dos necessitados e que, mais que isso, ela contraria os direitos dos mais vulneráveis, que a Defensoria tem, segundo a nota, o dever irrenunciável de defender. Portanto, aí uma grande confusão entre defensores do país todo. A Defensoria Pública da União, ela atua, né, em crimes federais, ela atua, como diz, na União, e as defensorias estaduais atuam cada uma em seus estados perante a justiça de seus estados, da União. Megali. Mônica, um beijo para você até amanhã. Um beijo até amanhã. Duas situações chamam a atenção do trânsito na capital amazonense. A gente recebe aqui informação enviada pelo ouvinte para a Tawane repassando aqui para a gente que tem um ônibus em pane mecânica na Avenida das Torres, no sentido Zona Norte e Zona Sul. A gente costuma dizer bairro Centro. Então, deve estar nas proximidades ali do posto de bandeira BR, tem um supermercado ali, é um ponto onde a gente vê que o trânsito está mais parado aqui pelo mapeamento Band News, com forte retenção ali para a entrada da Avenida Professor Newton Lins. Então, muita atenção, condutor, e paciência nesse trecho, porque deve ter nesse trecho aí um ônibus em pane mecânica atrapalhando a vida do condutor nesse momento. Chamar a atenção também dos condutores que tem manifestação na Avenida Brasil, em frente à sede do governo,
ocupando a faixa, uma das faixas de circulação. A Polícia Militar está no local, agentes de trânsito também já estão no local. Não tem retenção, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. A gente observa realmente aqui pelo mapeamento. Então, siga com atenção, condutor, aí em frente à sede do governo estadual, na Avenida Brasil, que tem manifestantes ocupando uma das faixas da via. Tem informação também da área do trânsito, acompanhando aqui pelo mapeamento na área central, hein? Horário 9h34, é cedo relativamente, mas o trânsito é bem intenso em várias ruas do centro. Eduardo Ribeiro, Rua Barroso, Saldanha Marinho, José Clemente. Para quem está seguindo na área do Porto, o trânsito também é complicado na Barão de São Domingos, na Lourenço da Silva Braga e também na Floriano Peixoto até o início da Avenida 7 de Setembro. O trânsito é bem congestionado para este horário. Outro ponto que merece atenção do condutor, Avenida Constantino Neri, nas proximidades da Arena da Amazônia, no sentido centro-bairro. Quem está indo para Torquato Tapajós tem trânsito lento, bem ao lado das obras ali da Prefeitura de Manaus também. Então, siga com atenção, condutor. Apenas 2 faixas estão liberadas para os condutores, uma vez que a faixa da esquerda, que é a faixa azul, está comprometida com esse trecho em obras. 9h35. Vamos direto para Brasília. O Amazonas e o Maranhão são os únicos estados do país que ainda não receberam as sementes misteriosas vindas da Ásia, segundo o Ministério da Agricultura. De Brasília, Ângelo Nascimento. O Ministério da Agricultura informou que dos estados do país, apenas o Maranhão e o Amazonas ainda não registraram o recebimento de pacotes de sementes misteriosas enviados ao Brasil por ao menos 4 países asiáticos. Segundo o órgão, até o momento foram recebidos 258 pacotes de sementes não solicitadas. Desse total, 39 amostras foram analisadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, em Goiânia, referência no assunto que constatou ácaro em 25 embalagens com 3 fungos diferentes, 2 pacotes com bactérias e 4 pacotes com possibilidade de plantas daninhas não presentes no Brasil. No entanto, ainda não há identificação de quais são as bactérias e fungos, pois os materiais seguem em análise. De acordo com o Ministério da Agricultura, a expectativa é que os trabalhos sejam finalizados em até 30 dias. O diretor do Departamento de Serviços Técnicos do Ministério, José Luiz Vargas, ressalta que, como o material ainda é desconhecido, o risco é máximo. E essas espécies são plantas que não existem no Brasil e, ao serem introduzidas, podem causar grande prejuízo à nossa agricultura ou mesmo ao meio ambiente brasileiro. O secretário de Defesa Agropecuária do MAPA, José Guilherme Leal, disse que o governo brasileiro conversa com os representantes dos países identificados a fim de confirmar se de fato houve o envio. No entanto, ele não citou os nomes dos países. Como é um material não solicitado, a gente já está identificando, e saiu já essa informação em algumas reportagens, que inclusive as informações elas não permitem o rastreamento perfeito, tá? Então a gente vai ter sim a colaboração dos órgãos de fitossanidade dos outros países para identificar se realmente o material foi postado de lá e aí sim colocar as medidas, né? Desde agosto, moradores de estados brasileiros relataram estar recebendo pacotes de sementes não solicitadas. Esses produtos chegam normalmente junto com compras feitas pela internet. Moradores de Estados Unidos e Canadá também registraram casos semelhantes. A suspeita do governo é de que seja uma fraude para lojas online melhorarem a avaliação. O Ministério da Agricultura reforça para que a população tenha cuidado e não abra encomendas recebidas pelo correio de pacotes de sementes não solicitadas, seja qual for o país de origem. Dessa forma, quem receber em casa sementes provenientes do exterior deve entregar o material para uma das unidades do Ministério em seu estado ou no órgão estadual de defesa agropecuária. A sede do MAPA aqui em Manaus fica na Avenida Maceió. Então, gente, não tirem as sementes. Não vá plantar no seu quintal, não faça isso, né? A gente já está passando informação, essa informação está sendo veiculada já em todo o Brasil, por todos os meios de comunicação. E ontem a Band News Difusora FM foi a primeira a falar que o Amazonas e o Maranhão são os únicos estados da federação que não receberam até agora, até o momento, essas sementes. Se receber, já sabe que tem que entregar lá
na sede do Ministério da Agricultura, que aqui em Manaus fica na Avenida Maceió. 9h38 agora. Vamos conversar com a nossa repórter Gabriele Moura. Ela tem informações de lojas que serão fiscalizadas sobre a venda de brinquedos para o Dia das Crianças aqui em Manaus. Fala, Gabriele Moura. A fiscalização verifica diversos brinquedos, como bonecas, carros, bicicletas, bolas e itens infantis variados, com o objetivo de analisar que o produto passou por testes e atende às normas de segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Brinquedos com pontas cortantes, partes pequenas que possam se desprender com facilidade e provocar acidentes, são os principais pontos observados pelo órgão, além de itens de pinturas com material tóxico. O diretor-presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPEM, engenheiro Márcio André Brito, fala que mais de 15 mil brinquedos e mais de 200 estabelecimentos serão vistoriados na capital. Também um risco da criança se machucar e até brinquedo soltando parte pequena. Numa altura de queda, solta parte pequena. A criança pode colocar na boca e causar um sufocamento. São riscos que eles são completamente eliminados se o brinquedo possuir a marca do Inmetro, porque passou por todos os ensaios. Ao fazer a aquisição de um brinquedo, verifique se existe a marca do Inmetro. Não transforme um brinquedo numa arma. Os estabelecimentos comerciais que forem constatados comercializando brinquedos com irregularidades têm prazo de 10 dias para apresentar defesa e estão sujeitos às penalidades previstas na lei. A multa pode chegar a R$500 mil. A Ana Paula Nascimento tem um filho de 4 anos de idade. Ela diz que sempre verifica a qualidade do brinquedo para evitar acidentes. Muitas vezes a gente não fica atento a isso, aí chega em casa, o brinquedo tem uma peça menor que pode causar algum dano. Então eu acho de fundamental importância a gente ter esse controle para poder ficar atento e evitar alguns acidentes. A liberação do Inmetro é obrigatória em qualquer brinquedo comercializado no Brasil. No selo deve constar a marca do Instituto, com foco da certificação de saúde e segurança. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Imagina a sua empresa que já está no Simples Nacional e já está nas regras para se enquadrar nessa tributação. Ok, então deve ser bem simples apurar o quanto devo de imposto mensal, certo? Longe disso, viu? Sabe como é que faz? Primeiro, 5 anexos que eu preciso verificar onde minha empresa se encaixa. Até aí tudo bem, cada anexo tem suas atividades específicas. Comércio, indústria, serviços... Ok, bom, depois disso, pego a receita dos 12 últimos meses, vejo em qual faixa de alíquota o valor se encaixa, aplico essa alíquota e, desse resultado, deduzo um valor descrito no anexo, chegando enfim no imposto devido final. O imposto final, dividido pelo seu faturamento mensal, será sua alíquota efetiva. Essa fórmula anterior precisa ser aplicada a cada novo período, pois sempre se considera o faturamento de 12 meses. Entendeu? Simples, né? Não, nem um pouco. E também não é um conhecimento tão fácil de dominar à primeira vista. E sabe o pior disso tudo? Falarei amanhã. Isso! Agora corre! A moto! Olha o fio! Já passou da hora de tirar o cerol e recolher a linha chilena da brincadeira. Faça do papagaio uma diversão saudável, sem riscos para você e para os outros. Brinque longe da fiação elétrica e das ruas movimentadas. E lembre-se, quem usa cerol brinca com a vida. Prefeitura de Manaus. Na Band News FM, eleições 2020. Continua a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus no quadro Exclusiva do programa Alta Frequência. Rosiane Carvalho e Thaís Gama entrevistam o candidato Romero Reis, do Partido Novo. É nesta quarta-feira, dia 7, às 4 da tarde, nos 93.7 e nas redes sociais da Band News Difusora FM.
9h43. No último bloco do Band News Manaus, você ainda pode participar. 993-519370, 993-519370. O Amazonas ultrapassa a marca de 6 mil indígenas infectados pela Covid-19 e 205 mortes pela doença. Os dados são da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Os estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso lideram um ranking de casos positivos entre os índios. A etnia mais atingida é a Cocama. Tocantins registra o menor índice de mortos infectados até o momento. 3 detentos que fugiram de um presídio ontem em Porto Velho, Rondônia, são recapturados. Outros 5 seguem foragidos. A informação é da Secretaria de Estado da Justiça. De acordo com a Sejus, os detentos fugiram do presídio Jorge Tiago Aguiar Afonso, conhecido como 603. A secretaria não informou como ocorreu a fuga e nem divulgou as fotos dos foragidos. O caso é alvo de investigação da Polícia Civil e da Corregedoria da Pasta. E vale salientar que ontem aqui em Manaus também teve um preso fujão. Ele fugiu do hospital João Lúcio. Ele estava lá e ia passar por uma cirurgia para tirar um tumor maligno do cérebro. Aproveitou o banho, gente, porque ele estava sem algema e, escapuliu. E a polícia está procurando agora ele. A Secretaria de Saúde do Estado já mandou nota dizendo que realmente foi um descuido e que é a cargo da Polícia Militar reaver agora, correr atrás do preso que estava lá aguardando por uma cirurgia, aproveitou que foi tomar um banho, tiveram, claro, que tirar a algema dele e aproveitou para fugir. O preso fujão aqui de Manaus. Vamos com informações de Brasília, agora com Thaís Provieri. Em depoimento à Polícia Federal prestado em 29 de setembro, o deputado federal Alexandre Frota afirmou ter comprovação de que Eduardo Bolsonaro está ligado a um esquema que difunde conteúdo falso na internet, as chamadas fake news. Os ataques virtuais foram feitos contra opositores do presidente Jair Bolsonaro e familiares. Segundo informações da Folha de São Paulo, Frota apresentou alguns IPIs ligados ao endereço eletrônico oficial do Registro de Candidatura de 2018 de Eduardo e outros IPIs são de computadores em imóveis do Rio de Janeiro e de Brasília, também ligados a Eduardo. As informações teriam sido obtidas na CPMI das fake news, ainda em andamento no Congresso. Eduardo Bolsonaro não se manifestou sobre o caso. E ele está chegando. Boemba Boemba, com José Simão. José Simão! Buenos dias, Megale! Presidente. Acorda, galera amada! Direto pro chuveiro, porque ninguém mais aguenta esse calor, Simão. Eu tenho uma oração ao calor. Opa! Tem aqui. Vamos lá tomar uma lá no bar, vamos lá tomar uma lá no bar, vamos lá tomar uma lá no bar, vamos lá. É maravilhosa essa oração. É uma oração do calor. Oração ao calor. Muito bom esse resgate. Senhor, permita que esse calor derreta gordura localizada. Amém! Amendoim, porque meu filho, esse calor derrete os miolos, agora gordura localizada. Nada, tá lá a pochete da... Não. Nem Deus, nem esteira, nem estepe. É você... karma, gordura localizada é karma. Karma que um dia passa, né? Karma que não vai passar nunca. É que você tá fininho, eu teria que pegar um avião pro Senegal. Nós estamos no Senegal, verdade? Exatamente. E esse calor é o que eu digo, é a frente frita. É a frente frita, test drive pro inferno.
Apertar o botão pipoca. 2020 já tava fácil, né? Um ventiladorzinho na live ali pra ver se refresca. Olha lá o cabelo da Sheila. Breaking News da Frente Frita. Boemba, boemba. Curitiba, 33 graus. Não é É o Armagedon. Ah, não, gente, meninas. Quando Curitiba faz 33 graus, é o Armagedon. Acabou. É a batalha final entre Deus e o Satanás. Será que os curitibanos estão bem? Alguém já ligou pra ver se eles estão vivos? Vivo tá tudo derretido de cueca. Tem mais Breaking News, presidente. Boemba, boemba. Sensacionalista. Casal pede sashimi por delivery e recebe muqueca. Por isso que tá esse calor da porra. É isso, é a frigideira ligada. Hasta amanhã, presidente. Hasta amanhã. 9h49, 9h49 na capital amazonense. Nosso ouvinte aqui perguntando sobre quanto é, mais ou menos, fazer a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. A gente já passou o valor aqui, dá R$ 114,91 a taxa do Detran e também o exame de vista. E o interessante é que, nesse período de pandemia, o Detran Amazonas abriu aí a oportunidade de a gente fazer tudo pela internet. Você não precisa reservar para ir lá no Detran ou no PAC. Tudo pela internet. Você paga os boletos, faz o exame de vista e faz tudo pela internet, que fica até mais rápido, né, Arthur? Ai, meu Deus. Agora sim, né? Olha, ninguém tá te escutando. Espirra, maninho, aquela... Ai, desculpa. Quer me tombar aí, Samara? Não, absolutamente. Desculpa por eu ter deixado desligado. Isso acontece nas melhores Com certeza. Samara, eu falava que agora existe a renovação simplificada da CNH, que é você entra no site do Detran, e lá está todas as informações, inclusive uma aba bem grande, você clica e segue o passo a passo bem rápido, já emite o boleto e aí já marca a sua consulta de vista e recebe depois de alguns dias a sua CNH. É tudo agendado também, né? Você agenda no site e já recebe. É muito fácil, eu acho que num período de 5 dias você já consegue a sua renovação. Site do Detran, detran.am.gov.br. Patrick Vieira conosco. Agora o assunto é esporte e a gente começa destacando que tem um novo time aí que anunciou jogadoras para disputar o Amazonense Feminino, o Recanto da Criança. É isso, Patrick? Isso mesmo, Arthur. O Recanto... Bom dia, né? Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara, né? O Grêmio Esportivo Recanto da Criança Interativo anunciou na tarde desta terça-feira as primeiras 3 contratações para o Campeonato Amazonense Feminino, que começa no dia 24 de outubro de futebol. Os reforços são a meia Nilda, a lateral Leide e a atacante Carlinha. Vale lembrar que o Recanto da Criança é uma instituição escolar que tem mais de 30 anos na área esportiva e já ganhou vários títulos no futsal masculino e feminino. E nesse ano vai disputar pela primeira vez na sua história o Campeonato Amazonense Feminino. Revelando novos jogadores. Sim, ele sempre figurou ali no futsal, a gente sempre teve o Recanto disputando aí Campeonato Brasileiro Escolar ali no futsal e agora no futebol, né? Vamos ver no que vai dar. Esperamos que dê bom, né? Que nem outros times que surgiram agora nesses últimos tempos. E o bom que você destacou aqui, o futsal masculino e feminino. Importante isso, que hoje as mulheres estão mais inteiradas, sofriam mais preconceito, hoje menos, apesar de sofrer, mas estão mais inteiradas aí com o futebol e com todas, aliás, com todos os esportes. A gente vê aí o comercial da Marta de batom. Espia, e ela já até jogou também, né? Jogou de batom, todo mundo achou assim estranho, mas é isso, gente. A marca do feminino nos estádios e em campo também. Bacana.
bacana saber que a gente tem um Recanto da Criança revelando aí jogadores e jogadoras. Interessante isso, Samara, que você tá falando aí. No masculino, quando o jogador joga muito bem, tem um estilo diferente em campo, a gente fala assim, tá jogando de terno, né? Muitos falaram do lateral do Flamengo, Felipe Luiz, que joga muito bem. Né? Eu ia falar isso. No caso das mulheres que jogam muito bem, que são habilidosas, que sabem tocar e tudo mais, a gente fala que joga de salto, né? Porque Mas isso já era um termo usado para os homens também. Também. Não. Mas no caso a Marta Agora aqui... separaram o terno para os homens e salto alto para as mulheres. Interessante. O que se o homem quiser de salto também não tem problema. Porque a Marta é uma jogadora sensacional. Então, 6 vezes melhor do mundo. 6 vezes melhor do mundo. Vai ganhar uma estátua junto com o Zagallo lá no Museu da CBF. Ó, lembrando, né? O Zagallo é tetracampeão mundial, 2 vezes como jogador, uma como auxiliar técnico, uma como treinador. E a Marta é 6 vezes melhor do mundo. A melhor jogadora de todos os tempos, né? Vão ter que me engolir, só lembro dessa frase do Zagallo. E continuando aqui a nossa coluna, o Nacional do Amazonas encara o Avaí fora de casa por vaga na segunda fase da Copa do Brasil Sub-20. Conta pra gente, Patrick. Isso mesmo, o Nacional viajou até Florianópolis e enfrenta nesta quarta às 14h, horário aqui de Manaus, o Avaí no estádio da Ressacada em duelo único na Copa do Brasil Sub-20. Quem vencer enfrentará o vencedor de Sport ou Perilima da Paraíba, que também se enfrentam nesta quarta. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis. Na competição, pelo regulamento, os 27 campeões estaduais da categoria, além dos vice-campeões dos 5 estados melhores classificados no ranking nacional de clubes, o RNC, tem vaga garantida. O atual campeão é o Palmeiras. Vamos aí esperar, né? Então, só adversário forte pro Nacional, que é o atual campeão amazonense. Hoje, quarta-feira, qual é o destaque do jogo de hoje? Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Hoje tem Campeonato Brasileiro, Samara. O primeiro jogo de hoje é entre Corinthians e Santos, às 6h da noite. Tem Flamengo hoje justamente contra o Sport, às 6h15 da noite. Já mais tarde, às 6h15 ainda, né? Grêmio, Coritiba, Bahia e Vasco. Tem também mais tarde, às 7h30 da noite, São Paulo e Atlético Goianiense, Goiás e Fluminense, Botafogo e Palmeiras, e Fortaleza e Atlético Mineiro. Então. Ligados aqui na Band News, que tem jogo também mais tarde. Tem amistosos de seleções também hoje, Samara. Agora pela tarde, né, tem Alemanha e Turquia, Portugal e Espanha, um jogo muito bom, e França e Ucrânia. Brasil joga na sexta? O Brasil joga na sexta contra a Bolívia, né? A gente vai ter todos os detalhes aqui na programação da Rádio Band News FM e também na Rádio Band News Difusora. A gente traz todo aquele pré-jogo aqui para vocês. Obrigado, Patrick, pelas informações. Então, até amanhã. Valeu, Arthur e Samara, e os ouvintes. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, o Jorge, ele quer confete, certeza. Ele tem 52 anos, 1,84 m, pesa 94 quilos, é baiano. Ele pratica atividade física todos os dias da semana, faz corridas de 5, 8, 10 quilômetros, vai à academia 3 vezes por semana e ainda tem pique para atividade física funcional durante 1 hora à noite num grupo do condomínio em que ele mora. Pergunta: não sinto cansaço, não durmo muito, ali não durmo as 8 horas recomendadas, né, para alguns casos, e eu estou sempre disposto. Isso é normal? Ele fala que ele fez recentemente um check-up e não apresentou nenhum tipo de problema. Obviamente ele não está com problema nenhum, ele está treinando, condicionado, vivendo a vida doidado, está muito bem, obrigado, né, Camila? Eu acho que não tem muito o que dizer para ele, a não ser parabéns. Continue e leve mais gente com você, né? Muito bom aqui essa mensagem do Jorge. Pois é, Jorge, que maravilha, é muito bom para a gente usar como exemplo. Na verdade, Jorge, tem 2 coisas muito interessantes aí. Primeiro, é que existem aquelas pessoas que estão sempre reclamando de cansaço na vida, e é uma fase atual onde todo mundo está cansado, estressado, então as pessoas reclamam mesmo, né? E tem gente que reclama menos, então provavelmente você já deve ser uma das pessoas que reclama menos. Mas o mais importante é o segundo ponto, que é o quê? A atividade física bem
administrada, colocada de uma maneira correta dentro da rotina da gente, né? A gente vê que, primeiro, você já tem um equilíbrio aí grande de atividades. Você tem um treino de corrida, um aeróbico que você gosta, pelo visto não são distâncias muito grandes, onde acaba tendo um desgaste muito grande também, né? Tem a academia musculação, mais ou menos 3 vezes por semana, ainda tem esses treinos funcionais que te dão uma mobilidade e uma funcionalidade melhor aí do teu corpo todo, né? Conseguindo se movimentar. E é isso que a gente fala para as pessoas. A atividade física traz disposição. Então, tudo que está acontecendo com você é maravilhoso, está tudo equilibrado, continue assim, continue praticando isso que você tem feito e tente convencer mais pessoas a seguirem o seu caminho. Jorge, obrigada por dividir aqui com a gente e continue treinando. Tem alguma dúvida, mande para cá em forma@bandnewsfm.com.br. Se preferir, estamos nas redes sociais, @rvenere e @camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. IOF, IPI, ISS, IPVA, IPBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Sky, isso! Agora corre! Amor! Olha o fio! Já passou da hora de tirar o cerol e recolher a linha chilena da brincadeira. Faça do papagaio uma diversão saudável, sem riscos para você e para os outros. Brinque longe da fiação elétrica e das ruas movimentadas. E lembre-se, quem usa cerol brinca com a vida. Prefeitura de Manaus. 10 em ponto, finzinho aqui do Band News Manaus, agradecendo a toda a audiência dos nossos ouvintes, dos motoristas que participaram bastante, trazendo aí as sugestões de trânsito para os nossos ouvintes também. Forte abraço para o Cleiton do Coroado, Rodrigo Araújo também acompanhando a nossa programação, nosso ouvinte final de telefone 3046-3289, são ouvintes que não se identificaram, mas mandaram aqui as suas mensagens e também estão acompanhando a nossa programação. Taxista Roberval, sintonizado, aliás, não é mais taxista, agora é motorista aplicativo, está acompanhando também aqui a nossa programação. Então, até amanhã, Samara. Até amanhã, Arthur. Fica agora com Band News Station, Eduardo Barão e Ellen Brown. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?